Gravar, hein, Arthur? Parou de gravar. Agora está gravando, beleza. Está gravando. Fase portal é a mesma coisa que fase hepática. É quando o contraste está na porta, no sistema portal. O que é o sistema porta? O que é a fase portal? Por que tem esse nome? Vocês se perguntaram por que tem o nome de fase portal? Porque pega no início, na entrada. É porque temos um vaso que o nome dele é porta, tá? A veia porta. E a veia porta, ela recebe sangue do intestino delgado, do intestino grosso, intestino delgado, recebe o sangue também do estômago, do dentro, tudo ali daquela parte do intestino, o sangue vem pelas veias mesentéricas superior e mesentérica inferior. Então, o sangue vem por essas veias mesentéricas, vem também pela veia esplênica, que vem do baço, e a junção desses vasos formam a veia porta. A veia porta entra no fígado, com o sangue que veio do intestino, que veio do baço, e entra lá para dentro do fígado, tá bom? Então, tem o nome de fase portal devido ao nome do vaso ser porta. Então, a veia porta recebe esse suprimento sanguíneo venoso de todos esses órgãos que eu falei para vocês, intestino, baço, tudo vai entrar para o fígado por essa veia porta, tá? Então, o tempo ideal que o contraste está na porta é a fase portal, que geralmente é de 70 a 80 segundos após iniciar a injeção do contraste no paciente. A fase tardia é quando o contraste está saindo daquele órgão, por exemplo, fase tardia do fígado, que eu falo fase equilíbrio, 3 a 4 minutos. É do rins, fase excretora, se você quer, pode ser 3 a 4 minutos, não quer ver bexiga, ureter, mas se você quer ver ureter e bexiga, 6 a 10 minutos. Tá? Fase tardia, por exemplo, uma fase tardia para adrenal, 15 minutos mais ou menos, tá? Que tem o nome de fase de equilíbrio também. Então, esses aqui são sinônimos, muitas vezes usados com o mesmo objetivo. Deixa eu ver quantas horas. Então, tá. Então, desculpinho. Então, temos aqui, para o fígado, usamos esses termos aqui, ó. Sem contraste, fase arterial tardio, fase hepática, ou é a fase portal, que é sinônimo, e a fase de equilíbrio. Então, a fase sem contraste, que podemos ver aqui que não dá para ver, que tem vasos aqui, não dá para ver se tem lesão. Foi injetado contraste de um arterial tardio, porque eu tenho contraste na aorta e tenho contraste na porta, e eu não tenho contraste nas veias hepáticas. Então, eu sei que é um arterial tardio. Então, é em torno de 35 segundos que iniciou a aquisição da imagem. Foi feita uma fase hepática, que é a fase portal. Eu tenho um pouco de contraste na aorta, não está tão denso. Tem um contraste na porta e tem um contraste nas veias hepáticas que estão drenando para a veia cava inferior. É a fase hepática. E depois eu tenho a fase de equilíbrio. Eu não tenho contraste nos vasos, já está lavando, já está saindo todo o contraste. Então, essa aqui é a fase de equilíbrio em torno de 3 a 4 minutos para fígado. Então, para fígado, fazemos essas fases aqui. Ó. Se é um estudo de fígado hepático, é nódulo hepático, é tumor no fígado, infecção, abscesso no fígado, nós fazemos sem contraste, arterial tardio, hepática e equilíbrio. Pois não, Jéssica? Pode mostrar de novo onde está a veia porta? A Vanessa, né, falou? Quem falou? Sim. A veia porta, aqui, ó. Veia porta. Em seus ramos. Aqui, ó, veia porta aqui sem contraste e aqui com contraste. Tá bom? Tá. E aqui já não tem um pouquinho dela pegando aqui, porque pegou no corte ali, que não pegou na mesma imagem igual essa aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Fígado, essas fases. Não, o estudo é do pâncreas. Eu me baseei nesse livro, que é do Colégio Brasileiro de Radiologia, gastrointestinal. Recomendo a vocês, tá bom? Para fígado, para pâncreas, foi suspeito de ter um tumor no pâncreas, ou um cisto no pâncreas. Fez ultrassom, está suspeitando uma lesão no pâncreas. Precisa da tomografia para caracterizar. Faz uma fase sem contraste,
faz uma fase pancreática com 40 segundos, tem o nome de pâncreas. Pâncreas, fase pancreática. É a mesma fase, qual que é essa fase aqui, pessoal? Quando eu falo de, no geral, aquele termo mais usado. Se eu não quiser falar pâncreas, seria fase arterial tardia. Arterial tardia, tá bom? É a mesma coisa. Só que como eu estou estudando aqui no CRD Ensino, agora eu sei falar de acordo com o órgão que eu estou estudando. Então está lá, indicação, pâncreas. Não, então eu vou fazer uma sem contraste, uma fase pancreática. No caso Tá? lá, quando era do fígado, era hepática, no caso, né? Hepática, fígado tem veia hepática. Tá bom? Eu não poderia falar, então vou fazer uma fase sem contraste, uma fase hepática para estudar o fígado, o pâncreas, perdão. Não, eu já sei agora que eu vou falar, não, vou fazer uma fase sem contraste, uma fase pancreática. Que é a mesma coisa que a arterial tardia, lá no fígado. Concorda comigo? Então, vou fazer uma fase sem contraste, uma fase pancreática, que é a mesma coisa que a arterial tardia, depois eu faço uma fase venosa, que é a mesma coisa da portal lá do fígado. Tá bom? Mas eu falo venosa. Eu não tenho porta no fígado. Não tem veia. Eu tenho veia porta no fígado? Não tenho. Só tem 2 lugares que tem circulação portal no nosso corpo. Quais são esses 2 lugares? Um é no abdômen, ali, que é a veia porta chegando no fígado, tem essa circulação portal, e outra circulação portal é na hipófise, lá no meio da cabeça, na célula, na glândula hipófise. Lá tem uma circulação portal também. Não é errado falar fase portal na hipófise, tá? Então, a hipófise, que é uma glândula que está lá no meio da cabeça, tem também circulação portal. Então, não tenho porta no pâncreas. Eu tenho artéria pancreática, tenho veia pancreática, então não tenho veia porta. Então, eu posso falar fase venosa, que é a mesma coisa que a portal lá do fígado. Mesmo tempo, 70, 80 segundos. E depois eu faço também a fase de equilíbrio, de 180 segundos, quando se tratar de estudo do pâncreas, tá, pessoal? Quando eu vou falar de intestino, no caso, delgado, para estudo de doença, por exemplo, de Crohn, que é uma inflamação no intestino aqui, ó, tem uma lesão nesse paciente, então eu faço uma fase sem contraste e depois eu faço a fase entérica, que é relacionada ao intestino delgado. Então, quando eu quero fazer uma enterografia por TC, eu não vou falar fase portal, eu não vou falar fase pancreática. Se o estudo é do intestino delgado, é uma entero-TC, entero vem de intestino. Eu vou fazer uma fase sem contraste, uma fase entérica. E qual que é o tempo dela? É em torno de 60 segundos. Tem pessoas que falam 65 segundos, mas está naquele tempo, 60 a 65 segundos, mais ou menos, que eu vou começar a fazer a aquisição da imagem. Para entero-TC, eu não preciso daquela fase arterial precoce de 40 segundos. Eu preciso da fase entérica de 60 segundos, a não ser que o médico peça para fazer arterial precoce, ou tardia, perdão, arterial tardia. Se ele pedir, aí você vai ter que fazer 2 fases, arterial e a entérica. Mas quando é estudo para entero-TC, faz essas 2, sem contraste e fase entérica. Vocês ainda vão ter aula sobre esse exame aqui, tá? Entero-TC. Por enquanto, estou falando só de fases. O abdômen, o módulo de abdômen tem 2 módulos, tá, pessoal? Ficou maior aí? Acho que eu aumentei aqui. Bom, vamos lá. Quando eu falo de rins, muitas vezes vem o pedido uro-TC ou urotomografia. Eu estou falando dos rins. Quais são as fases? Sem contraste. Aí eu já não falo de fase arterial tardia. Eu não falo fase pancreática. A segunda fase, que é acóstico medular, de 40 segundos. Mesmo tempo da fase pancreática. Não é? Concorda comigo? Mas o nome é do rim.
Eu não estou estudando o pâncreas, estou estudando o rim. Então, cortical do rim é essa fase que está realçada com contraste, ó, mais denso. E a medular é essa parte mais escura. Isso aqui é a medular do rim, tá bom? E a parte mais externa é o córtex do rim, que está mais realçado por contraste. Então, eu falo fase córtico-medular, que eu vou ter mais realce entre a cortical do rim com relação à medular do rim. Então, quando é uro-TC, fase córtico-medular. Depois da córtico-medular, faço a fase nefrográfica, que é em torno de 90 a 120 segundos, em que eu tenho contraste na cortical e na medular. Olha só, preencher os néfros que estão lá dentro da medular. Então, preencheu todo o rim, todo o parênquima renal, tanto a parte cortical como a parte medular. Então, é a fase nefrográfica. Preciso fazer ela com 90 a 120 segundos. E depois eu faço a fase excretora, de 6 a 10 minutos, em que não tem tanto contraste no parênquima renal, na parte cortical e medular, mas eu tenho contraste aqui já no sistema coletor, no cálice, no pequeno, grande cálice, também nos ureteres, e até lá na bexiga, que é a fase excretora, quando eu falo de uro-TC, urotomografia. Tá bom, pessoal? Adrenais, fase sem contraste. Adrenal fica ali acima dos rins, tá, pessoal? Fase sem contraste. Depois, vocês vão ter uma aula só de adrenais, tá? Protocolo de adrenais. Dependendo da densidade da lesão que achar, faz uma fase venosa, que é de 60 segundos, e uma fase tardia de 15 minutos, que tem o nome de fase de equilíbrio para-adrenal. Olha só, a fase de equilíbrio adrenal é de 15 minutos, não é de 3 minutos, tá bom? Então, para adrenais, sem contraste, verifica a densidade da lesão, dependendo da densidade, se for acima de 10 HU, faz a fase venosa, 60 segundos, e depois faz uma fase de equilíbrio. Não se preocupe, vocês vão ter essa aula aqui ainda. Se é estudo de adrenal, sem contraste, verifica a densidade da lesão, deu acima de 10 HU, 10 unidades Hansfield, faz a fase venosa e depois a de equilíbrio com 15 minutos. Então, aqui é uma representação sem contraste. Tem lesão aqui, ó, no pâncreas, tem lesões no fígado, tem lesões no rim. Sem contraste. Fase arterial, só tem contraste na arterial precoce, ó. Arterial precoce, só tem um contraste nas artérias. Aorta, artéria esplênica, artéria hepática, mesentérica e artéria renal. Não tem contraste na lesão, porque é uma fase arterial precoce, não deu tempo da lesão realçar. Olha o sistema porta aqui, ó. A porta, veia mesentérica e veia esplênica para formar a porta. Não tem um contraste nela. Então, que é uma fase arterial precoce. Agora, fiz uma arterial tardia. Arterial tardia. Eu tenho contraste na aorta, eu tenho contraste nas artérias mesentérica, artéria renal, artéria esplênica, artéria hepática. Tenho contraste aqui no córtex renal. Tem um contraste preenchendo todo o pâncreas, que é em torno de 35 a 40 segundos. Tem um contraste na porta e o contraste realçou um tumor aqui, ó, uma lesão hipervascular. Olha essa lesão aparecendo aqui, que não aparecia na arterial precoce. Ó. Mas na arterial tardia, realçou bem e mostrou, caracterizou a lesão. Olha essa lesão no pâncreas. Ela é hipovascular. Essa lesão no pâncreas é hipovascular. Essa lesão no fígado é hipervascular, foi bem realçada na fase arterial tardia. Olha a próxima fase, que é a fase portal, né? Ou fase hepática.
Tem um contraste em todo o fígado, preencheu todo o parênquima. Tem um contraste aqui, tanto no córtex renal, já está preenchendo a medular do rim. Tem um contraste na porta, já caracterizou uma lesão aqui hipovascular. A lesão que estava hipervascular aqui está igual ao parênquima do fígado, não dá para caracterizar bem. Se eu tivesse pulado e não feito arterial, feito a portal direta, não dava para caracterizar essa lesão. Poderia passar batido, está igual o parênquima que está realçado. Mas achei outra lesão aqui, uma lesão hipovascular, porque o parênquima do fígado está todo com contraste, e eu já tenho o contraste sendo drenado pelas veias hepáticas. Olha as veias hepáticas drenando todo o sangue, o contraste, para a veia cava inferior. Então, essa aqui é a verdadeira fase portal, ou fase hepática, tá bom? Aqui já é uma fase já de equilíbrio, consegue ver aqui uma lesão aqui perto do rim, aqui nos cálices, entre os cálices. Tem um contraste já, quase não tem contraste mais na porta, só tem um contraste sendo drenado pelas veias hepáticas, já tem contraste já saindo aqui também dos órgãos, tem todo o rim preenchido pelo contraste, essa é aquela fase de equilíbrio. E a fase tardia, eu tenho um contraste sendo eliminado pelo ureter aqui no rim, pelos cálices, pela pelve renal, sistema coletor. Eu não tenho contraste na aorta, eu tenho contraste na veia cava inferior, não tenho mais contraste no parênquima hepático, não tenho contraste no parênquima pancreático, mas tem um tumorzinho que apareceu aqui na fase tardia, porque é um tumor que tem muita fibrose, que realça na fase tardia. Tá bom? É em torno de aqui 3, 4, 6, 10 minutos, mais ou menos. Então, tem esses nomes. Os tradicionais, sem contraste, arterial precoce ou arterial tardia, depende do objetivo do estudo, se é anjo é arterial precoce, se é para ver que o parênquima do órgão é arterial tardia. Temos o nome fase portal e a fase tardia, esse é o que é mais usado por todo mundo. Mas vocês que estão fazendo o curso sabem que tem fase hepática, tem outro nome, fase de equilíbrio, fase pancreática, fase entérica, no rim, fase córtico medular, fase nefrográfica, tem o nome de fase venosa e fase excretora. Então, são vários nomes que muitas vezes é usado para tudo, tá? Tá bom, pessoal? Ok. Pessoal, alguma dúvida? Todas, né? Todas, porque é muita coisa. Vai ter que rever várias vezes essa aula aí, porque é muito nome, muita veia, muita artéria. Mas a gente vai pegando isso aí aos poucos. Então, vocês podem lembrar que é tudo relacionado ao tempo que o contraste chega naquele órgão ou naquela artéria, naquele órgão, ao tempo que ele sai daquele órgão. Então, é tudo relacionado ao tempo. Se eu quero estudar pâncreas, eu já sei que eu tenho que fazer uma fase sem contraste e eu tenho que fazer uma fase pancreática, que é em torno de 40 segundos. Ah, não, eu quero estudar o rim. O estudo é do rim. Fase sem contraste, um acóstico medular, né, uma nefrográfica e uma fase excretora. Não, eu quero estudar o fígado. Uma fase sem contraste, uma fase arterial tardia, perdão, e uma fase hepática, ou uma fase portal. E também depois uma fase de equilíbrio. Tá bom? Então, eu quero estudar o intestino delgado, eu quero fazer uma enter-UTC, uma sem contraste e uma fase entérica, com 60 segundos. Tudo vai depender do órgão que você está estudando, tem seus tempos exatos para poder adquirir a imagem. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta para a gente poder, para liberar vocês? Certo. Muita coisa, mas deu para pegar, em geralzão, absorver muita coisa. Foi bom. Professor, na hora que é aplicado o contraste, logo após também é aplicado o soro, né? Esse soro que ajuda a jogar o contraste mais para fora do corpo?
Bom, se você tem um equipamento e você tem lá uma bomba injetora que tem duas cabeças, o que é a bomba injetora? A bomba injetora é aquele equipamento que injeta o contraste. Se você tem um equipamento que tem duas cabeças, então uma cabeça é a que vai o contraste. A outra cabeça você põe um soro. Você consegue economizar contraste. Em vez de você usar, por exemplo, vamos supor que o paciente vai ter que usar nele 100 ml de contraste. Se eu tivesse uma cabeça só. Mas eu com duas, eu posso usar 80 ml de contraste e 20 de soro, 30 de soro. Aí eu economizo, porque que dá para poder economizar o contraste quando você tem aí uma bomba injetora com duas cabeças, dependendo do exame que você está estudando, tá bom? É isso mesmo. Aqui eu tenho uma imagem aqui que eu vou compartilhar com vocês, rapidão, antes de terminar. Eu estou de férias do trabalho, aí eu tô fazendo um hospital, um por fora, sabe? Entendi. Posicionando o paciente na RM e na TC, sabe? Aí eu estou Entendi. observando bastante o trabalho do pessoal e tem as bombas injetoras lá, entendeu? E realmente economiza bastante mesmo o contraste. Então, olha só, tá vendo aqui esse desenho aqui, estão vendo a imagem? Essa é a bomba injetora. Essa aqui tem duas cabeças. É o ideal, em todo serviço, ter duas cabeças. Uma que vai o contraste, a outra que vai o soro. E aí você coloca ali o tanto de contraste, tanto de soro que vai ter, tá bom? Então, vamos supor aqui, ó, na cabeça, na A aqui, você pode escolher tanto, vou tentar usar aqui, não sei se você vai aceitar. Ah, tá. Então, vamos supor que eu quero usar aqui na cabeça A, que é essa aqui, ó, quero colocar os ml. Eu vou colocar aqui, você aceita aqui? Vou colocar 100 ml de contraste e vou colocar 20 de soro. Tá? Aí você tem lá os ml por segundo que você vai usar no paciente, dependendo do acesso. Geralmente você usa aí de 3 a 4 até 5 ml no abdômen. Então, se eu usar 5 ml, um exemplo, vai durar 20 segundos para injetar 100 ml. Tá? Se eu usar 3 ml, vai durar 33 segundos de injeção de contraste. Então, tudo aqui tem que estar calculado para sua varredura, tá bom? O soro ajuda demais, tá? Para economizar o contraste. E também até para o paciente também ali, de proteção ali para a veia dele também. Então, tem essas funções aí que ajudam muito, tá? Top. Alguma dúvida aí, pessoal? Eu queria mostrar algum exame para vocês, mas é 10 e 11, né, pessoal? Então, não vai dar para mostrar. Então, em outra oportunidade, eu mostro aí exames, e também mostro esse que eu fiz aqui. Eu criei isso aqui, tá, pessoal? Essa planilha, eu criei para ficar parecendo com o equipamento. Então, vamos supor, que tem um equipamento de um canal, 2 canais. 2 canais, e eu vou fazer uma varredura numa área de 300 milímetros. Então, uma região ali só do abdômen superior, mais ou menos, né? Do abdômen. E vai durar 48 segundos para varrer, tá vendo, pessoal? Está vendo o mouse aqui? 48 segundos para varrer essa área de 300 milímetros, porque é um aparelhinho de 2 canais. Mas se eu tenho um aparelho de 64, e vai varrer essa área de 300 milímetros em apenas 1,5 segundos, com esse rotation time. É claro que isso aqui interfere também. Se for 1 segundo, vai durar 3 segundos para varrer essa área. Então, tudo depende do seu equipamento. O equipamento é 32 canais. Vai levar 6 segundos para varrer a área de 300 milímetros. Não, eu quero uma área de 450, abdômen total. Vai varrer em 9 segundos, com um aparelho de 32 canais. Ah, mas o meu aparelho é 64, é mais rápido. Vai varrer em 4,5 segundos. Ah, eu trabalho com 4 canais. 72 segundos para varrer aquela área toda, de 450 milímetros. Olha a diferença do tempo. Então, tudo é relacionado ao seu equipamento, ao que você tem ali de ferramentas para trabalhar. Tá? Aí, cada aparelho tem o seu jeito. Toshiba, Philips, tá bom? É um Siemens. Depois eu vou explicar melhor na aula de anjo sobre esses parâmetros, tá?
Entenderam o negócio da bomba injetora? Então, o soro ajuda demais, tá bom? Quem perguntou foi o Samuel, né? Sim, foi eu. Tá. Fiquem de olho lá na bomba injetora, que ajuda demais ali, se tem duas cabeças, uma cabeça só. Beleza. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Sem nenhuma dúvida? Então, lembrem-se, fases de contraste para o abdômen. Tem vários órgãos, cada órgão tem o seu nome e tem os seus delay, seus tempos. Eu peguei na literatura, tudo que eu falei foi baseado na literatura. Eu fiz um resumo das literaturas, do que está mais próximo, e coloquei ali o que é mais usado de acordo com o nome certo para aquele órgão, com o tempo certo para aquele órgão, de acordo com a literatura. Tá? Na prática, vocês vão ver falar assim, vocês vão chegar na aula prática e vão falar, é um estudo para pâncreas, faz uma fase arterial e uma portal. Mas não tem veia porta no pâncreas. Mas eles vão falar, faz uma fase portal. Vocês já sabem que é a fase, vão fazer uma arterial tardia e uma fase venosa do pâncreas, que é a portal do fígado, tá bom? Mas vocês já sabem que tem o termo certo para cada órgão, tá? Alguém perguntou no chat? Qual o tempo da fase de equilíbrio no caso do exame do fígado? A Bianca perguntou, né, Bianca? A fase de equilíbrio no fígado é de 180 segundos, ou 3 minutos. Então, 3 minutos para o fígado está ótimo, tá? É a fase de equilíbrio para o fígado. Então, qual que é o tempo de delay para o fígado? Se é o parênquima hepático, você faz sem contraste e faz uma fase arterial tardia, que é de 35 segundos, mais ou menos. Mas se você tem um bolus tracking, você vai colocar mais 15 segundos a 20 segundos após o contraste chegar na aorta e fazer a aquisição automática. Então, essa é a fase arterial tardia. E depois a fase hepática, que é com 70 segundos, que é a mesma coisa que a fase portal. Tá? E depois a de equilíbrio, com 180 segundos. Esse é o exame do estudo fígado, estudo hepático. E, professor, deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Pode perguntar. Vamos supor, a Fabíola vai fazer um exame, TC do crânio, TC do tórax e TC do abdômen. Certo. Na hora eu tenho como fazer esses 3 exames utilizando, tipo assim, um meio só, um scanner só, todo o corpo, ou vou escanear por partes? Boa pergunta, excelente pergunta. E o pessoal geralmente chega esses combos para a gente. Chega lá, crânio, tórax, abdômen, com pelve, chega tudo junto. Eu falei, agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Tá. Você pode fazer ali escanograma tanto pegando de ponta a ponta, mas é bom você fazer 2, tá? Faz 2, faz um em AP e outro em perfil, tá bom? Porque aí, se você fizer só em AP, fica difícil você planejar o crânio, porque você não tem a profundidade para saber ali, para ter o FOV adequado para o crânio. Então, você faz ali um topograma do crânio até lá embaixo na pelve, até lá embaixo, faz em AP e em perfil. Aí você faz o sem contraste do crânio, tem tórax que não injeta contraste, tudo vai depender da indicação. Se for injetar contraste no tórax, aí você faz o sem contraste tórax e abdômen, sem contraste, você já fez o sem contraste do crânio. Você planeja tórax, abdômen e pelve sem contraste, beleza, já tem tudo sem contraste. Agora eu vou fazer a fase arterial. Qual que é mais importante agora? Fase arterial no crânio? Fase arterial no fígado? Do abdômen ou do tórax? O que é mais importante? Aí vai depender da indicação. Tá? Mas, se é uma indicação genérica, eu faria o seguinte. Arterial tardia do abdômen, fiz arterial tardia do abdômen, beleza? Aí eu posso esperar fazer a portal, no caso, não for para fígado, hepática, né? Eu faço pegando tórax com abdômen e pelve, pegando tudo na fase venosa, em torno de 70 segundos. No caso, como vai começar no tórax, vou colocar 60 segundos, que até chegar no fígado vai dar 70 segundos. Então, eu faço uma venosa pegando, não faço arterial no tórax, eu faço arterial só no abdômen, às vezes só no abdômen superior,
tá? Só no abdômen. Portal pegando, no caso, a venosa, pegando tórax e abdômen superior e abdômen inferior. E depois eu vou lá no crânio e faço a fase pós-contraste no crânio. Tá? Tranquilo. Depois eu faço, acabei o crânio, volto e faço a fase tardia excretora do abdômen e pelve. Não faço tardia excretora no tórax. Então, resumindo, primeiro, crânio sem contraste, tórax, abdômen e pelve sem contraste, fase arterial tardia no abdômen superior, igual o Romer falou, abdômen superior ou abdômen. Depois, fase venosa no tórax, abdômen e pelve. Depois, faço o pós-contraste do crânio, não injeto mais nada, o mesmo contraste que eu injetei, faço a fase pós-contraste do crânio. E depois eu vou lá para o abdômen e faço, depois de 5 minutos, 6 minutos, eu faço a fase, vai dar o tempo certo, né, para poder fazer a fase excretora ou fase tardia do abdômen e pelve. Entenderam? Show de bola. No geralzão. Agora, sem indicação, é outra, é mais para crânio, é uma aneurisma cerebral, alguma coisa assim, aí eu tenho que focar mais na região que está mais de interesse, de acordo com a indicação. Quando eles pedem TC do abdômen, do tórax e abdômen, coloca tudo junto. Aí pode ser feito tudo ou tem que fazer um e outro separado? Não, pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Faz um topograma, pegando tórax, abdômen e pelve. Aí você pode fazer o sem contraste de tudo, diretão, o volume todo. Não faz separado, faz tudo. Se fizer separado, você vai fazer pegando tórax, vai até metade do fígado. Depois, vai fazer o abdômen, você vai ter que pegar um pouco do tórax até a pelve. Vai ter muita radiação no paciente, naquela região ali. Não precisava. Faz a aquisição sem contraste de tudo. Aí você faz a arterial, se a indicação não for para poder ver parte vascular, aí você faz a arterial tardia do fígado, do abdômen superior. Depois você faz a venosa pegando tórax, abdômen e pelve. E depois a fase tardia ou excretora pegando abdômen e pelve. É assim que nós fazemos. Tá? Bate dúvida demais, né? Mas é assim mesmo. A pergunta foi muito bem feita. Parabéns pela pergunta. Mais alguma dúvida? A minha é só essa. Não, então tá bom. Rendeu bem a aula, em 10 e 20. Então, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, pessoal? Mas se vocês depois tiverem alguma dúvida, pode perguntar no grupo, tá? Não tem problema nenhum. Pergunta lá que a gente ajuda aí. Se eu não souber, eu pesquiso e descubro. Então tá, pessoal. Então, uma boa noite. Amanhã às 8 horas teremos mais aula até meio-dia. Tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Tá bom? Bons sonhos aí. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite.